nesta manhã, neste dia. Confesso para vocês que estou bastante feliz e alegre de estar aqui com os irmãos, sempre motivo de alegria estar aqui com os irmãos. Agradeço ao pastor Luiz por estar aqui nesta manhã. Também trago um abraço do nosso presbítero seminarista Cosme, que é o dirigente lá em Cabo Sul. Ele manda um abraço para essa igreja, que ele diz que é a igreja do coração dele, do berço, o berço onde ele iniciou, que ele ama tanto. Então, ele manda um abraço com muita alegria para todos os irmãos neste lugar. Eu quero convidar você que tem a sua Bíblia Sagrada, você que porta este exemplar em suas mãos, a abrir comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 18. A partir do versículo 21. Eu quero fazer com os irmãos uma leitura responsiva desse texto. O que é uma leitura responsiva? É uma leitura de resposta. Eu vou ler os ímpares, o versículo 21, a igreja responde com o versículo 22, eu leio o 23, a igreja o 24, e assim até terminarmos a leitura. Amém? Os irmãos acharam? Diz assim, quem não achou, né? Nós estamos aqui. O texto também, para ler. Versículo 21 diz assim, então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? A igreja? Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Então, seu conservo, caindo aos pés dele, pedia, tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Esse versículo 35 aqui ele é terrível, né? Talvez alguns nem queriam que esse versículo estivesse na Escritura. Irmãos, estamos diante de uma mensagem maravilhosa e poderosa. Primeiramente, nós podemos olhar para o texto que está inserido no Evangelho de Jesus segundo Mateus. Mateus é aquele livro que ele interrompe o período de silêncio de Deus, que por 400 anos havia ocorrido desde Malaquias. Mateus, ele traz esse relato para nós tão impressionante de uma conversa de Jesus com os discípulos. Podemos perceber que essa parábola que nós lemos do credor incompassivo, daquele credor que não tinha como pagar e também não queria perdoar aquele que o devia, é uma resposta de Jesus a uma pergunta de Pedro. Jesus havia ensinado a eles ali a respeito de como tratar o irmão, de como tratar alguém que cometesse algum erro diante da igreja. Ao ensinar a respeito de como deve ser o tratamento com o irmão que havia cometido o pecado, Pedro, percebendo isso, mostrando então, talvez, uma maneira muito boa de perdoar, ele diz, mestre, Senhor, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes?
olhando para Pedro, poderíamos pensar, nossa, a maneira dele merecia até um elogio, porque em Pedro não havia talvez dificuldade de perdão. Percebe, irmãos, que ele diz até 7 vezes. Pedro, ele coloca diante de Jesus que ele perdoaria, e até 7 vezes. Um número talvez até grande para muitas pessoas, que dizem, esse tipo de atitude eu jamais perdoaria. Pedro, ele coloca 7, um número talvez alto para ele, mas não tão alto para Jesus. Os rabinos de sua época consideravam que o perdão deveria ser até 3 vezes. Se o irmão pecasse uma vez contra você, ok, a gente perdoaria. A segunda vez, a terceira vez, mas uma quarta vez, não. Eles faziam isso se baseando em Amós capítulo 1 e capítulo 2. Porém, então, quando Pedro ele olha para Jesus e diz, mestre, olha, eu perdoo o dobro do que alguns em nosso meio fazem. O dobro e um pouco a mais, 7 vezes. É por isso que talvez aos olhos de Pedro ele pensava, eu vou receber elogio. Porque Pedro, ele faz a pergunta e dá a resposta. Ele é até conhecido como aquele discípulo que é bastante falante, que falava demais, impulsivo às vezes, e o texto mostra isso. Ele pergunta, dá a resposta, talvez aguardava o elogio de Jesus, mas Jesus ele diz, eu não lhe digo 7, mais 70 vezes 7, 490 vezes. E Jesus não está querendo dizer aqui que eu deveria contar quantas vezes. Essa mesma passagem, a passagem correlata desse texto em Lucas, ele diz no mesmo dia, trazendo uma ideia de que, irmãos, você consegue imaginar alguém cometer o mesmo erro contra alguém ou contra você no mesmo dia? É difícil, 2, 3 vezes, imagine 70 vezes 7, imagine 490 vezes no mesmo dia. Ele está dizendo, ainda que isso ocorresse, deve perdoar. Era essa a ideia de Jesus. O que Jesus está dizendo não é que haveria limites. Jesus está dizendo assim, ó, Pedro, você vai contar e quando chegar esse número você vai colocar o ponto final. Não era essa a ideia. A ideia era, Pedro, não há limite para o perdão. Independente de quantas vezes ocorra esse problema, independente de quantas vezes ocorra essa situação embaraçosa, olha, não há limite. São incontáveis as vezes que o crente deve perdoar. Então, Jesus, para exemplificar isso de uma maneira mais clara, ele começa, então, essa parábola, contando que havia um homem com uma dívida terrível, uma dívida muito grande. Nós vemos aqui que a dívida dele era de 10.000 talentos. E ele chega ao seu senhor implorando para que aquele rei não vendesse, olha, ele com sua família inteira, que ele não perdesse, sabe, a sua vida, a sua família por causa de sua dívida. Irmãos, 10.000 talentos era muito dinheiro. Para você ter uma ideia, o Império Romano arrecadava anualmente 900 talentos de todas aquelas regiões ali. E 900 talentos era um arrecadamento anual. Estamos falando aqui de 10.000 talentos. A ideia que Jesus quer passar é que era uma dívida muito alta, que haveria mais de 10 anos, quase 11 anos, para poder quitar toda aquela dívida ali. E não apenas de uma pessoa, mas de uma arrecadação inteira. Como o nosso amigo citou aqui muito bem. Um talento, para alguns entenderem, ele equivale a 34 quilos de ouro. É claro, ainda que nós tentássemos tentar trazer para a moeda de hoje, não daria, até porque os valores variam muito, e diante de várias inflações, mas vamos tentar entender quanto era esse dinheiro na época de Jesus. 34 quilos de ouro valia um talento, enquanto um denário, que era a dívida que o outro devia a esse homem, valia em média 4 gramas de prata, que era um dia de trabalho. Vamos entender isso em números aqui para ficar mais claro para nós o tamanho da dívida desse rapaz. Quem devia mais, que era o cara que devia 10.000 talentos, ele devia então mais de 340.000, ou melhor, quilos, toneladas de ouro. O talento, ele valia, irmãos, 6.000 denários. Um talento, ele se referia a 6.000 denários. Essa era a dívida que esse cara, olha a dívida do outro era 100 denários. A dele era 10.000 talentos. Um talento era 6.000 denários, significando que para pagar um único talento era 6.000 dias de trabalho. Coloca aí mais de 10 anos de trabalho para poder pagar isso tudo, porque teria que ser dias úteis.
Se ele trabalhasse só sem folga, talvez ele conseguiria reduzir esse tempo, mas tirando Jesus ali, as folgas demorariam muito tempo, mais de 10 anos. Ou seja, ele devia, então, 60 milhões de denários. Trazendo isso em valores, irmãos, a ideia que a dívida que aquele homem tinha para pagar em anos, se ele fosse trabalhar, era mais de 150 mil anos. Mais que isso. Fora o tempo que ele tinha de vida, 150 mil anos, ele não conseguiria pagar essa dívida. Ele não teria condições de chegar ali e pagar tudo aquilo ali. A dívida dele realmente era um absurdo. E podemos até pensar aqui como foi que ele conseguiu todo esse dinheiro. Como ele conseguiu essa dívida? Se era mais do que o Império Romano arrecadava, em 10 anos, ele não conseguiu de uma maneira lícita, de uma maneira talvez boa, mas ele tinha essa dívida ali que ele teria que pagar, de uma maneira errada, terrível. Era uma dívida impagável, que foi perdoada. Não diferente dele aqui, Jesus ele quer deixar claro que a igreja, nós pecamos, como Paulo diz em Romanos 3, todos pecaram, e todos nós temos também diante de Deus uma dívida impagável, uma dívida terrível, que ainda que trabalhássemos a vida inteira, ainda que fizéssemos todas as ações possíveis, jamais poderíamos pagar ao Senhor aquilo que nós fizemos de errado. E o Senhor da parábola, aqui o rei, ele perdoa aquele homem, que nem perdão pediu, ele implorava para que não fosse vendido, sua família, e ele perdoou. O Senhor da parábola, ele sabia cada centavo que era devido a ele. Ele não disse assim, você me deve quase 10 mil talentos, aproximadamente 10 mil talentos. Ele disse 10 mil, deixando bem claro que ele sabia cada dívida, cada item daquela dívida ali. Eu não sei se você tem conhecimento sobre cada um dos seus pecados, mas Deus sabe a dívida que você tem com Ele. Até aqueles pecados que você esqueceu, Deus, Ele sabe. Até aquelas ações que você nem lembrava mais, Deus, Ele conhece. O nosso Deus conhece cada fio da nossa cabeça, Ele conhece cada pecado seu. Diante dEle não há desculpas para nada. Diante do Senhor não há como dizer, Senhor, eu não sabia, eu não tive ideia. Ele sabe. E o Senhor, nessa parábola, diz, são 10 mil talentos que você me deve, você não tem como pagar isso. Eu perdoo. O Senhor da parábola, então, o rei, ele sai no prejuízo. Irmãos, 150 mil anos de trabalho, teria que ser tanta gente para poder resolver isso aí. É muito maior que a história do nosso Brasil, de tempo. É muito tempo para poder pagar isso. Ele não tinha condições. Não haveria ninguém que pudesse fazer isso por ele. Mas o Senhor da parábola sai no prejuízo. Ele considera, ok, está tranquilo, é muito dinheiro, não em Império Romano, que em 10 anos conseguiria me resolver isso, mas olha, eu prefiro sair no prejuízo ao ver você assim endividado. Aquele homem é perdoado. Porém, ao sair dali, ele encontra outro que devia a ele 100 denários, que era 100 dias de trabalho. Era um valor agora, irmãos, mais simples de se resolver. Era uma dívida também muito alta, claro. Eram quase 3 meses de trabalho. Mais de 3 meses de trabalho. Mas era acessível se pagar. Dependendo de um tempo ali, ele conseguiria quitar aquela dívida. Haveria condições, era uma dívida real, uma consideração, uma consciência, havia uma consciência clara, essa dívida pode ser paga. Mas ele sai perdoado, e a primeira coisa que ele faz é encontrar esse homem, ele sai do momento de perdão de dívida, ele deveria sair dali como? Regozijante, alegre, feliz, porque ele foi perdoado de uma dívida impagável. Mas ele sai, ele encontra o homem que o devia, agarrando pelo pescoço, e esse era um costume muito comum entre os homens naquela época, quando tinha esse tipo de dívida. Ele agarra o homem pelo pescoço e cobra a dívida. Aquele homem que estava devendo, ele diz as mesmas palavras que ele havia dito anteriormente, e aquelas palavras nem sequer soaram em seu ouvido como um espanto, pensando, nossa, eu acabei de dizer exatamente isso, e fui perdoado. E agora ele está me dizendo as mesmas coisas, eu não estou podendo perdoá-lo. E ele não teve sequer um sentimento de compaixão para aquela pessoa ali. Mas ele agiu de maneira como não foi, da maneira que não foi com ele. Ele não perdoou aquele homem, ele manda lançá-lo na prisão. Olhando para esse texto, nós podemos olhar e entender uma situação
interessante que, de fato, ele estava fazendo algo racionalmente correto, agindo com a justiça diante daquela situação. Alguém havia tido uma dívida, e com aquela dívida ela deveria ser presa, sim, e pagar. Olhando para esse ponto, irmãos, você pode considerar que sim, aquele senhor que tinha uma dívida de 100 denários merecia a prisão. Então, a atitude daquele homem era justa, era coerente, mas não era misericordiosa. Quantas vezes nós nos envolvemos em problemas e temos a razão do problema? Brigamos, contendemos, dizendo assim, eu não vou me calar porque eu tenho a razão. Eu estou certo. Maridos, esposas, pais e filhos, irmãos, igreja. Quantas vezes nós entramos em brigas e dizendo assim, eu vou até o final porque eu estou certo. Ele vai ter que me ouvir, ela vai ter que me escutar porque eu tenho a razão. E vamos discutir. Só que nem sempre essa é a melhor atitude. Dá uma frase que muitas pessoas falam, é melhor ter a razão, ser feliz. E nesse contexto aqui, desse texto, ter a razão não foi a melhor atitude daquele homem, mas ele poderia ter sido feliz. Porque ele foi feliz sendo perdoado. E essa felicidade do perdão deveria o constranger diante daquela dívida ali que era tão menor que a dele. Ele poderia perdoá-lo tranquilamente. Mas ele passou uma imagem que não foi a real de um cristão. Ao ser perdoado, o constrange, modifica o caráter e ele sai pensando, nossa, não há nada que alguém faça que vai chegar tão perto daquilo que eu fiz, que eu devia ao rei, eu vou perdoar. Ele agiu diferente, esquecendo-se do que havia feito, e ele condena aquele irmão, e ele condena de uma forma cruel, e concordo com o John MacArthur quando diz que a crueldade desse homem foi tão terrível que ele sequer deixa uma forma para esse homem ou se arrepender. Porque quando ele manda para a prisão, ele não tem como trabalhar. E se não há como trabalhar, não há como sequer pagar a dívida. Ele o condena, ele o coloca numa situação sequer, sabe, tão terrível, tão complicada para resolver o seu problema. Uma atitude totalmente terrível. Olha a maldade no coração desse homem, ele preso. Irmãos, isso é uma loucura, porque pense comigo, ele prendendo o homem, e não teria sequer um denário da dívida, mas ele preferiu vê-lo preso, do que sequer a parcela da dívida sendo paga ali de uma outra maneira. A crueldade era tão grande, que é preferível levá-lo para a prisão, é preferível levá-lo para esse lugar, terrível, escondê-lo ali. E nesse contexto, nós vemos como a maldade ocorre nesse coração, a falta de perdão, que os homens que observam, os outros trabalhadores ali observam o que está acontecendo e levam o caso para o rei, que diz, olha, o Senhor foi bondoso com ele, fez com ele aquilo que ele não merecia, foi misericordioso com ele, mas ele não agiu igual com o outro que devia 100 denários. Sobre isso, e é interessante, concordo com Hernán Dias Lopes, que ele diz o seguinte, que olha como a falta de perdão, ela gera tantos problemas no meio da igreja. Essa palavra aqui, ela é exemplificando e qualificando o que ocorreu anteriormente, o problema na igreja. Pedro pergunta quantas vezes deve ser o perdão, então ele conta isso aqui. A ideia aqui passada é que, como se o rei fosse o Senhor, o Deus da história. E as pessoas ali fossem a igreja que trabalhavam, e esse homem fosse um descrente no meio. A ideia aqui é que a igreja, observando o perdão dele, vindo de Deus ali, viu, Deus perdoou todos, deu o amor, ele ali, a misericórdia, mas ele não agiu, não mostrou ser um crente, não mostrou ser um eleito, e ele não agiu com misericórdia com o outro, então a igreja ela leva esse caso, a punição, concordando com Mateus 18, que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. A ideia aqui é que a igreja não só simplesmente procura o irmão para o exortar, para ganhá-lo ao arrependimento, mas também para a repreensão e punição ou o afastamento de algumas situações, como ocorre nesse texto. A igreja ela foi responsável, que a ideia é essa. Então, quando ocorre isso, nós vemos que o problema de uma falta de perdão de uma única pessoa com outra, o problema não é apenas entre eu e o outro irmão, mas
Toda uma comunidade acaba sofrendo com isso. Muitas pessoas acabam participando disso e sentindo esse mal-estar, esse ambiente terrível. Diante disso, nós podemos perceber então, queridos, que ele não foi misericordioso como Deus havia sido com ele. Aí talvez você pergunte assim, mas, irmão, o Will está pregando nessa manhã sobre esse texto, mas o que isso tem a ver? Eu sou calvinista, sou reformado e Deus me salva pela graça. Irmãos, diante disso, como bom calvinista, não há dúvida de que a salvação é pela graça. Com certeza. Nós não teríamos como pagar a salvação. Fomos salvos pela graça de Deus. O texto que nós lemos aqui, ele não ensina sobre como fazer para ser salvo. O texto não está ensinando isso. Então tem que perdoar para ser salvo. O texto não ensina sobre isso. Não há como pagar a salvação, não há como comprar salvação. O texto não é soteriológico, não é sobre o que fazer para ser salvo. Mas o texto ali é como é a vida de um salvo. Se você realmente é um eleito de Deus, um salvo em Cristo Jesus, e age como esse irmão aqui que diz que recebeu o perdão, mas age diferentemente, a prova de que você foi salvo não existe. Diz aqui no versículo 35, olha, assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se no íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Então a ideia é que alguém que recebeu o perdão de Deus, que entendeu a sua depravação, seu pecado, ele se constrange diante do pecado do irmão. E ele pensa, esse pecado é tão pequeno, é tão minúsculo diante do que eu fiz com o meu Deus, não há como eu não perdoar essa pessoa. Não há como eu guardar rancor e ódio no coração. Será que nós não lembramos do que Paulo diz em Colossenses 3:13, que ele diz assim, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Ou como José, em Gênesis 50, versículo 19, que diz, mas José respondeu, não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou o coração. Ou será que vocês não lembram de Jesus, como estava na cruz, e ele olha e diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ou Estevão, depois de que o único crime que Estevão cometeu foi ter pregado o Evangelho. E ele pede a Deus que não imputassem sobre eles aquela culpa, aquele pecado. Por isso, quando olhamos para esse texto e observamos Mateus 18, temos que entender o contexto de Mateus 18. Para encerrar agora, ele diz sobre como deve ser o crente, como uma criança. Irmãos, alguém que consegue ficar com raiva de criança aqui? Quantas vezes já viu uma criança fazer uma coisa que a gente não queria que ela fizesse? E não é difícil perdoar uma criança, não é difícil. Se alguém tem dificuldade de perdoar uma criança, e se alguém precisa muito ter um encontro com Deus, não há dificuldade de perdoar uma criança. Porque nós pensamos, ela não sabe o que está fazendo, não sabe o que está agindo, ela não tem tanto conhecimento. E eu entendo o que John MacArthur, ele diz, quando ele diz assim, deve ser essa maneira que devemos agir, interpretando Mateus 18, olhando cada um dos nossos irmãos como uma criança. Entender? Ele não sabe o que está fazendo. Eu devo perdoá-lo. E não há limites para o perdão. Não há limites para eu conter uma raiva, um ódio com meu irmão. Talvez nessa manhã, alguns de nós aqui temos motivos de sobra. Talvez para poder... Na verdade, não há motivos de sobra não, irmãos, para guardar rancor. Talvez tenha motivos para você ficar chateado e tudo mais. Mas isso não é uma atitude de um cristão. Um cristão ele pode se chatear, ele pode sofrer, são coisas que ocorrem. Mas diante do texto aqui, o que nós vemos é que o perdão deve ser liberado. O perdão deve acontecer. E uma coisa interessante diante do texto é que os problemas ocorrem por coisas tão pequenas, sem denários. 3 meses que resolvia isso. Quantas vezes você já brigou com alguém? Já arrumou um problema ali, um desentendimento, e nem sabe por que arrumou aquela briga.
Começa uma confusão ali, um desentendimento, e depois vai discutir uma outra situação, e depois outra, lembra de outro momento, e quando vai ver, por que a gente começou aquela briga lá? Por que a gente começou aquele problema ali? E nem se sabe. Irmãos, vejam que são por coisas pequenas, que nós queremos mostrar razão e mostrar certeza. Isso só mostra o quanto nós somos egoístas e o quanto o nosso ego é tão grande. Por isso nós não liberamos perdão, porque achamos que somos tão bons, que eu sou melhor que aquele indivíduo ali, eu não posso perdoá-lo. Irmãos, a falta de perdão só mostra o quanto o seu ego é tão grande. E esse problema assola muita gente. Quantos casamentos são destruídos por causa disso? Ah, não, minha esposa fez aquilo, não tem jeito. Meu marido, meu filho, enfim. Igrejas, quantas pessoas saem de igrejas, estou com raiva de alguém. Ah, irmão pregou aquilo ali, não gostei do que o irmão pregou, foi para mim, estou chateado no meu coração. Irmãos, às vezes são coisas tão pequenas, e, sabe, Deus perdoou por muito mais que isso. Exercite o perdão. Imagina se Deus falasse assim, olha, eu te perdoo até aqui só. Esse é o limite, como os rabinos faziam, daqui eu não te perdoo mais. Será que haveria jeito para você? Não haveria. Glória a Deus, nós não somos deuses. Porque se nós fôssemos no lugar de Deus, como nós somos, pouco misericordioso. Nós somos com pouca misericórdia, e Deus ele é infinito em misericórdia. Ele nos purificou do pecado, nos livrou da culpa, jogando essa culpa sobre Jesus, o seu Filho. Deus, ele também não deixou de ser justo. Ele foi justo, punindo o seu Filho. Ele foi misericordioso, nos livrando sem o merecimento que deveríamos. Irmãos, olhem para Jesus como exemplo. Não olhe para aquela pessoa que agiu mal e fez, ele fez, olha que legal, então também tem um exemplo. Aquele irmão que prega assim, fez aquilo, então eu posso usar isso na minha vida e atribuir. Isso não é um exemplo que você deve utilizar para a sua vida. Jesus ele está ensinando nesse texto aqui. E com certeza, todos nós aqui temos motivos para perdoar ou ser perdoado. Devemos liberar o perdão. O perdão também, ele não deve ser dito da seguinte maneira, olha, eu lhe perdoo, mas eu quero que você entenda que foi assim que ocorreu, não deve ser assim. O perdão bíblico é, olha, está tranquilo, te perdoo. 10.000 talentos, irmãos, mais 340 toneladas de ouro. O cara saiu no prejuízo. Às vezes, tem gente que arruma um problema por causa de R$10, R$5. Já vi casos de gente que morreu por menos de R$1. De que você entrou em confusão. Agora, o rei, ele diz, eu prefiro sair no prejuízo do que ver você amargurado. Mas ele, por causa de 100 denários, não foi assim. Perdoar é sair no prejuízo. Perdoar é você entender o seguinte, olha, eu tenho a razão, eu posso estar certo, mas eu sou cristão, Deus ele está certo, e ele me perdoou. Ele saiu no prejuízo por mim. Ele enviou o seu filho. Ele não poupou o seu filho da dor da cruz, da punição, da ira de Deus. Eu prefiro sair no prejuízo para perdoar também. Então, com isso, não há poréns e nem mais. Não há, no momento do arrependimento, dizendo assim, irmãos, todavia, não há isso. Se você tem problemas com alguém, você deve perdoar alguém, perdoe o quanto há tempo. Não chegue essa pessoa dizendo, mas esquece isso. Diga, olha, está perdoado, pelo amor de Cristo. Esse é o amor de Cristo. Então, o resumo desse texto de Jesus, essa parábola, ele tem a intenção de ensinar o seguinte, que o cristão salvo, ele não é salvo porque perdoa, mas o perdão é a principal característica que mostra um crente salvo, porque essa era a maneira que Jesus agia. Essa era a maneira que Deus age com o seu povo. Quer se parecer com Jesus? Comece a perdoar. Quer ser diferente de Jesus? É só não perdoar. Olha o irmão rancoroso, o irmão com raiva, com rancor no coração. Com certeza ele não entendeu o perdão de Jesus. Então essa é a ideia. Ao concluir isso, eu creio que Pedro ele compreende. E os discípulos, depois de ouvir Jesus dizer, eles entendem. Olha, vocês entenderam agora que não é 7 vezes, que não tem limite,
Imagino que eles compreendem e pensam, nossa, é assim que eu devo perdoar, sempre. Independente do que for, independente do valor. É por isso aí seja exagero no valor da dívida de 10 mil talentos ou de 100 denários, para que eles entendessem que há uma proporção muito grande de diferença entre o que você fez com Deus e o que você faz com o seu próximo. Todo pecado que você comete contra alguém, ele é contra Deus também. Foi isso que Davi disse, pequei contra ti somente. Depois que ele pecou o adultério, o homicídio com Urias, ele diz, contra Deus. Tudo isso que você faz é contra Deus. E se ele te perdoa, irmãos, você é salvo. Então você diz assim, eu sou um reformado. Você diz, eu sou um calvinista, eu amo os escritos reformados, eu sou um calvinista mesmo. Então, você vai então realmente exercitar o perdão na sua vida. Para ser salvo? Não. Porque você foi salvo. Você quebra o seu orgulho, você exerce a humildade e diz, como Cristo foi comigo, eu também devo ser assim com os meus irmãos. Caso contrário a isso, para encerrar agora nesse minuto, há um castigo preparado. E o castigo ali, ele foi jogado, o rei jogou ele num lugar terrível, lá na prisão. Na prisão não haveria trabalho, 150 mil anos para pagar a dívida. Significa o seguinte, a dívida dele jamais será paga. E se jamais será paga, ele fala assim, ficará preso até que fosse pago a dívida. Sabe o que quer dizer isso? É que aquele que não liberou perdão, mostrou que realmente não foi salvo, ele é jogado num lugar de prisão, que jamais sairá de lá. A Bíblia descreve isso como um inferno. Ou melhor, como um lago de fogo e enxofre sobre a segunda morte. Esse é o lugar daqueles que não obedecem ao Senhor e não entendem seus mandamentos. Precisamos compreender o Senhor e a sua palavra. E eu quero agradecer a oportunidade nessa hora, em nome de Jesus.